É importantíssimo, irmãos, estarmos aqui hoje e podermos também estar neste momento escutando uma palavra que nos dá vida. É impressionante como a liturgia, ela fala conosco e nos envolve. Por isso, o salmo de resposta já é um convite, quando diz assim: Senhor, as vossas palavras são espírito e vida. O que significa isto? Que se eu escuto a palavra do Senhor, o Espírito entra dentro de mim e eu tenho a vida. É o Espírito que interpreta a palavra de Deus na minha vida. É quem faz com que eu entenda, compreenda a palavra do Senhor e isso se torna, de fato, algo diferente na vida do homem. Por que o homem precisa? Por que nós precisamos de participar das celebrações? Não só da Eucaristia, mas de escutar a palavra. É justamente isto. A primeira leitura colocou um pouco como o povo judeu vivia. Vocês sabem que o povo judeu, depois que eles receberam a lei, desobedeceram a lei e foram para o exílio. E a sua terra foi destroçada, foi arrasada pelos povos inimigos. Por quê? Porque o povo esqueceu de ouvir a palavra de Deus, esqueceu de cumprir a lei do Senhor, porque desviou do caminho do Senhor. Isso tudo para nós hoje é um convite, cuidado. Porque também nós podemos nos desviar do caminho de Deus. E quando nos desviamos do caminho de Deus, o que acontece? Destruição. Isso na nossa vida, isso na família, isso em qualquer situação, no teu trabalho, em qualquer situação. Quando o povo retornou, o povo também não rezava, não escutava a palavra de Deus. E por não escutar, estava uma bagunça. Cada um queria dominar o outro. Cada um queria explorar o outro. Cada um queria viver a sua vida segundo a sua razão. E quando isso acontece, o que acontece com a humanidade? A humanidade não se entende. A humanidade vive em guerra, um com o outro. Prestem atenção, porque isso é importante para cada um de nós. Se tua vida não está bem, se você sempre está questionado, sempre está com raiva, uma pessoa que sempre tudo lhe incomoda, tua vida não está bem, cuidado, porque você talvez não esteja na presença, escutando a Deus. O que o Esdras e Neemias fez com o povo de Israel? Quando eles voltaram do exílio, ainda este povo se encontrava meio dividido. E como ajuntar, como agrupar esse povo? Foi o que eles fizeram. Pegaram, arrumaram um lugar. Arrumando esse lugar, começaram a proclamar, puseram a palavra de Deus acima de todos, e todo mundo escutava em silêncio, desde manhã até o meio-dia, escutava a palavra, e conforme ia escutando a palavra de Deus, os seus corações iam se entendendo a palavra, porque Neemias explicava a palavra e eles compreendiam a palavra. E conforme a palavra falava com eles, eles choravam. Choravam. Por quê? Porque a palavra é aquilo que dá vida, irmãos. A palavra, nós sempre já escutamos isto. A palavra é como uma espada de dois gumes. Quando ela entra, ela rasga. E ela mostra a verdade para nós. O Salmo de resposta diz tudo isso que eu estou falando. A lei do Senhor, Deus, é perfeita, conforto para a alma.
O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria para o humilde. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria para o coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos uma luz. Nós precisamos, né, da palavra de Deus. Nós precisamos a cada dia escutar, perscrutar a palavra. Buscar, irmãos, o que Deus quer de mim. O que Deus, escutar a Deus que fala diante dos acontecimentos e também na minha vida. Por isso, a palavra de Deus não é algo simplesmente teórico, que conta a história do passado, mas fala do testemunho de pessoas que viveram concretamente esta palavra. A leitura do Evangelho, São Lucas, ele começa então, porque esse ano nós vamos escutar o Evangelho de São Lucas durante o ano todo, né? E São Lucas começa a escrever o seu Evangelho, ele faz um prólogo, né? Uma introdução. E ele fala que, no começo aqui, ele começa dizendo, né, que ele fez um estudo acurado, que ele procurou as testemunhas que viveram a palavra, que cumpriram a palavra. E por isso ele escreveu para aqueles que são amigos de Deus. Teófilo significa amigo de Deus. Hoje esta palavra, todas as palavras que são proclamadas, é para você, é para mim. Se eu, de verdade, me sinto próximo de Deus, amigo de Deus. Se que, de fato, eu quero viver isto na minha vida. E aí, então, começa a vida pública de Jesus, né? Aqui o prólogo começa no capítulo 1 e versículo 1. E depois ele pula para o capítulo 4. Por que ele pulou? São Lucas pulou. Porque os primeiros capítulos nós já escutamos na encarnação, né? Que foi a questão do nascimento de Jesus, do anúncio do nascimento de João, de Jesus, também do batismo e tudo mais. Então ele pulou agora e entra agora na sinagoga. O que era a sinagoga? Vocês sabem que o culto do povo de Israel era 2 cultos, que para nós uniu esses 2 num só. O primeiro culto deles era ir na sinagoga. Todo sábado ia na sinagoga. O sábado para o judeu era o dia do Senhor, era o Shabá, era o dia da libertação da escravidão. Para nós não é o sábado, é o domingo, que começa nas 6 horas do sábado. Hoje para nós é domingo. E por que a gente está se reunindo aqui? Para escutar a palavra. E escutando a palavra, colocá-la em nossas vidas. Por isso Jesus era um judeu, e todo sábado ele ia para a sinagoga. E nesse dia ele foi para a sinagoga de modo diferente. E na sinagoga o que eles faziam? Primeiro eles recitavam o Shema. Shema Israel. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Né? O judeu tem isso no coração. Deus tem que ser o primeiro e o único. Né? E o judeu tem que sempre lembrar isto. Sabe por quê? Porque os caminhos da vida podem nos desviar deste itinerário. Né? E depois liam uma leitura do Pentateuco. O Pentateuco era os 5 livros sagrados para os judeus. E liam um profeta. Aqui quem leu o profeta foi Jesus. Ele foi chamado, e depois que ele proclamou a palavra, ele se sentou. Por que se sentou? Porque na época a homilia se fazia sentado. Né? Hoje pode ser. O padre pode exortar, fazer exortação sentado também. Mas aqui ele começa a dizer. Pegou o livro do profeta Isaías e disse: o Senhor me ungiu, me consagrou, me enviou para abrir os olhos aos cegos, para libertar os cativos, para dar a vida, para anunciar a boa nova.
Depois que Jesus fechou o rolo, ele se sentou e anunciou. E começou a dizer: hoje esta palavra se cumpriu no meio de vós. O que Jesus quis dizer ali? Que ele era o consagrado de Deus, que ele era o Messias, que ele veio justamente para cumprir esta obra, que ele veio justamente para cumprir esta palavra. E esta palavra hoje, proclamada aqui para nós, ela também quer se cumprir na nossa vida. Porque o hoje, irmãos, não é algo do passado. O hoje é o hoje na tua vida. Hoje, como esta palavra te encontra? Como você se encontra diante desta palavra? A palavra, irmãos, muitas pessoas confundem, né? Quando se fala da palavra de Deus, queremos fazer um curso bíblico. Você pode fazer teoria quanto você for, quanto você quiser. Se a palavra não se encarnar na tua vida, ela não se cumpre. Porque a palavra não é um curso, não é uma teoria, não é um curso bíblico. A palavra tem que se encarnar, tem que se fazer carne na tua vida. Por isso, esse hoje procura cada um de nós. Onde você está? Hoje, Jesus Cristo vem aqui. Hoje, ele diz para cada um de nós aqui, né? Ele veio para os pobres. Pobres, o que seriam esses pobres? Não é o pobre material, mas especificamente o pobre em espírito. O que é este pobre aqui que o Evangelho de Marcos fala? Aquele que sente necessidade de Deus, aquele que está aberto à vontade de Deus, aquele que se coloca com humildade, né? Por isso é impressionante quando Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar a boa nova aos pobres. Eu espero que hoje nós também possamos nos desvestir de toda a nossa autossuficiência para poder escutar a Deus. Depois ele diz assim: enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Quantas vezes nós somos presos, cativos, escravos da nossa vontade, escravos do pecado, escravos de tantas coisas, do dinheiro, da ganância, do ódio, escravos da mágoa, do ressentimento. O Senhor veio para nos libertar. E aos cegos a recuperação da vista. Quantos de nós também somos cegos diante da palavra de Deus? Não entendemos. O Senhor fala, mas não entendo, não enxergo, não vejo. Não vejo. Fico aí às apalpadelas, procurando a vida naquilo que não tem vida, perdido, batendo a cabeça na parede, porque não enxerga, porque não vê aonde está a vida e o sentido da vida. Por isso fica procurando as apalpadelas, fica batendo e procurando. Quem tem a luz, quem tem a palavra, quem tem Jesus Cristo, sabe aonde está indo, né? Sabe. Por isso Cristo veio. Ele vem ao mundo ainda hoje para abrir os nossos olhos, irmãos, para de verdade nos ajudar. E olha que interessante, esse ano, de uma maneira geral, esta palavra é muito importante, porque fala do ano jubilar, o ano da graça, o ano da misericórdia, o ano da redenção. Hoje, eu e cada um de vocês, sobretudo neste ano que o Papa colocou como ano jubilar, para que de verdade a misericórdia de Deus se derrame sobre cada um de nós, né? Na verdade,
Um ano santo, irmãos. O que significa um ano santo? Que eu sou chamado a me santificar. E como eu me santifico? Né? Vivendo este momento. Vivendo esta palavra hoje, que São Paulo também fala. São Paulo compara a comunidade e ele fala da palavra de uma forma muito simples, muito direta, para que todo mundo pudesse compreender. O que é a igreja de Deus? É um corpo. O que existe no corpo? Vários membros. Orelha, nariz, olho, boca, mãos, pés, coração, todos os membros. E todos os membros do corpo trabalham junto, trabalham em harmonia. Um membro não é mais do que o outro. Embora o membro tenha uma função talvez maior do que o outro, mas ninguém é mais arrogante do que o outro. Todos os membros trabalham em equilíbrio, em harmonia. Para quê? Para o bem do corpo. É um puxão de orelha que São Paulo está fazendo na carta aqui aos Coríntios. Porque certamente dentro dessa comunidade havia muitas discussões, brigas, um querendo mais, um querendo aparecer mais que o outro. Aqui não pode acontecer isso. Todos devem trabalhar para o bem do corpo. E o que é o corpo? O que é a igreja? É Cristo. Ele é a cabeça. Nós somos os membros. E cada um de nós devemos, de verdade, irmãos, ser testemunhas desta comunhão e deste amor, deste trabalho, desta comunhão com o Senhor. Por isso que o Senhor nos traz aqui e através da palavra vai nos ensinando, querendo de verdade organizar a nossa vida, querendo que cada um de nós coloquemos a serviço da comunidade o dom que Deus deu. Falar nisso, eu já vou puxar a orelhinha de vocês. Ela me falou aqui que está difícil aqui, porque tem poucas pessoas que se colocam disponível para ajudar a comunidade, para abrir, para limpar. Essa palavra veio a calhar. Irmãos, devemos sempre nos colocar a serviço, se de verdade entendemos que somos chamados a viver a comunhão com o Senhor. Né? Então, se coloquem disponível. Né? Às vezes, as pessoas não se colocam, mas criticam. Porque isso, porque aquilo outro. Né? O Senhor nos chama de verdade a entregarmos a nossa vida para que a palavra de Deus possa, de fato, se encarnar em cada um de nós. O Senhor me enviou para anunciar a boa nova aos pobres. Né? Nós somos chamados a sermos estas testemunhas e a deixar, que cada um de nós possamos participar desta comunhão com Cristo, oferecendo também os nossos membros, as nossas vidas, a serviço da comunidade, a serviço dos irmãos.